Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Denis Viana e hoje nós vamos estar falando de alguns conceitos básicos, tá ok? Para a gente poder estar montando os nossos circuitos, tá? Esse vídeo aqui é especialmente para quem deseja ter uma introdução na eletrônica. O primeiro componente que a gente vai falar são os resistores, porque normalmente você os encontrará em quase todos os circuitos eletrônicos. Aqui está o símbolo do resistor. É o símbolo utilizado nos esquemas, ok? Pode ser dessa forma, também pode ser dessa forma aqui. Tá? Ambos estão corretos, você vai encontrar tanto esse símbolo como esse símbolo. O resistor, pessoal, ele serve para limitar a quantidade de corrente que flui no circuito, tá ok? Como foi falado lá no vídeo passado, quando você tem uma fonte de alimentação, para que não haja um curto-circuito aqui, a gente tem que colocar um resistor para limitar a passagem dessa corrente. Tudo bem? Então, para a gente calcular a corrente que passa nesse resistor aqui, a gente vai usar a lei de Ohm. E a lei de Ohm, ela diz que a tensão é igual a resistência vezes corrente. Lembrando, pessoal, que a tensão ela é medida em volts, ok? Volts. A resistência, pessoal, é medida em ohms. E a corrente, alguns chamam de intensidade, mas é a corrente elétrica, ou a intensidade da corrente elétrica, é medida em amperes. Amperes. De acordo com a lei de Ohm, a gente rearranjando a fórmula, a gente sabe que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Pessoal, então digamos que vamos colocar aqui uma bateria conectada a um resistor. Tá aqui o nosso resistor. Lembrando que no símbolo da bateria, esse traço maior é o positivo e o traço menor é o negativo. A corrente convencional, ela flui normalmente, pessoal, do potencial mais alto para o potencial mais baixo, ok? Aqui é o positivo, é o potencial mais alto, e aqui é o negativo, é o potencial mais baixo. Então, o sentido convencional da corrente, ela flui do positivo para o negativo. Ela passa pelo resistor e retorna para o negativo. Então, esse é o sentido convencional da corrente. Mas também, pessoal, é importante a gente deixar claro que esse é um sentido padronizado, convencional. Pensou-se assim durante muito tempo. Mas, na realidade, os elétrons, eles fluem do terminal negativo para o terminal positivo. Esse é o sentido real da corrente elétrica, conhecido como sentido eletrônico da corrente. Agora vamos fazer uma tabela que mostra essa relação entre corrente e resistência. Resistência corrente. Essa bateria, pessoal, é uma bateria de 12 volts. Vamos dizer que é uma bateria de 12 volts. Ok? E essa resistência aqui é uma resistência, vamos dizer, de 3 ohms. Qual que vai ser a corrente que vai passar por esse circuito, pessoal? Então eu tenho aqui de resistência 3 ohms. Vamos descobrir qual que é a corrente. Pela lei de Ohm, a corrente é a tensão dividida pela resistência. 12 volts dividido por 3 ohms, eu tenho aqui 4 amperes, certo? Agora vamos fazer um pouco diferente. Vamos dizer que essa resistência não é mais de 3 ohms e ela é de 6 ohms, o dobro. 12 volts dividido por 6 ohms, nós temos uma corrente de 2 amperes. Então, observe agora qual que é a relação entre corrente e resistência. Se a gente aumentar a resistência, a corrente diminui. A
Aqui a gente aumentou a resistência, o que aconteceu com a corrente? Ela diminuiu. Podemos utilizar esse tipo de arranjo, pessoal, para controlar a intensidade da corrente. Se você quiser aumentar a corrente, você diminui a resistência e vice-versa. Então, se eu diminuir a resistência, aumenta a corrente. Se eu aumento a resistência, diminui a corrente. Pessoal, eventualmente, você pode ter que escolher que tipo de resistor vai usar no circuito. E um aspecto importante a se pensar antes é na potência que esse componente pode suportar. Então, digamos que temos uma bateria conectada a um resistor. Aqui a bateria conectada a um resistor. Digamos que esse resistor, pessoal, ele é de 100 ohms. E de uma potência de meio watt. Meio watt. A potência, pessoal, ela é igual a tensão vezes a resistência, certo? Essa é a fórmula da potência. Mas ela também é igual ao quadrado da corrente vezes a resistência. E também é igual ao quadrado da tensão sobre a resistência. Então, qualquer uma dessas três fórmulas você pode estar utilizando para poder encontrar qual que é a potência do circuito ou a potência do componente. No nosso caso aqui, pessoal, a gente já tem a potência do componente, que é de meio watt. O que a gente precisa é saber quanta tensão eu posso aplicar nesse circuito de maneira que não venha esquentar demais esse resistor e ele venha queimar. Tá? Lembrando que esse resistor é de meio watt. Quanta tensão eu posso colocar? 10 volts? 20 volts? 30 volts? Quanta tensão eu posso colocar nesse circuito, pessoal, de maneira que não venha esquentar e queimar o nosso resistor? Responde aí depois, qual a tensão você aplicaria aqui? Então, para isso, a gente vai usar essa fórmula aqui. Através dessa fórmula, nós vamos descobrir qual que é a tensão que pode ser aplicada. Para isso, a gente vai precisar fazer um rearranjo, né? Essa fórmula, ela é potência igual a tensão ao quadrado vezes dividido pela resistência, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os lados pela resistência. Vou multiplicar por resistência aqui e vou multiplicar por resistência aqui também. Como é que vai ficar? Rearranjando, eu corto aqui e eu vou ficar com resistência vezes potência igual a tensão ao quadrado. Eu preciso somente da tensão, ok? Então, como é que eu faço aqui? Eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os termos aqui, ok? Então, vai ficar raiz de resistência vezes potência igual a raiz da tensão ao quadrado, certo? Então, eu posso cortar aqui e vai ficar raiz de resistência vezes potência igual a tensão, que é o mesmo que tensão igual a raiz da resistência vezes a potência, e esses valores eu tenho. Tá bom, pessoal? Que vai ser igual tensão igual a resistência, a raiz quadrada da resistência, que é 100, vezes meio watt. Meio watt é o quê? 0,5. Porque 1 é watt, né? 1 watt. Então é 0,5, a metade. A tensão é igual a raiz de 50. Pessoal, a gente não tem raiz de 50, não é uma raiz exata, mas a raiz mais próxima, que a gente pode mais ou menos estar estimando qual o valor dessa tensão, seria 49. 49 é 7 vezes 7, então a gente já sabe que tem os 7 volts aqui. Então vamos descobrir qual que é o valor exato. Usando a calculadora, raiz de 50 é igual a 7,07 volts. Então, o que eu sei aqui, pessoal, o que eu aprendi? Que se eu aplicar 7,07 volts aqui, eu vou estar no máximo da potência que esse resistor suporta.
Se eu aplicar mais de 7,07 volts, esse resistor vai esquentar demais e vai queimar. Tá bom? Então, toda vez que você montar um circuito eletrônico, leve em consideração o valor de potência que esse resistor pode estar dissipando. Lembrando que a gente usa essas fórmulas aqui, né? E às vezes temos que fazer alguns rearranjos, né? Rearranjar a fórmula para que a gente possa conseguir encontrar o que a gente precisa. Tá bom? Então a gente precisava da tensão, a gente não tinha tensão, mas tinha resistência e a potência, tá ok? Mas a gente viu que a raiz quadrada da resistência vezes a potência dá o valor da tensão que nós precisávamos. Tudo bem? Você não precisa fazer esses cálculos aqui, rearranjar dessa forma que eu fiz, entendeu? Basicamente você decorando aqui, ó, tensão é igual a resistência vezes a raiz quadrada da resistência vezes a potência, você já chegaria nesse valor, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, comenta, se quiser pode se inscrever no canal, tá bom? E até a próxima aula, até o próximo vídeo, ok? Obrigado, tchau, tchau para vocês.